nesse vídeo a gente vai ver desde os primórdios, de onde surge a ideia para um conto, até a melhor maneira de você poder finalizá-lo. Bom, primeiramente, gente, esse microfone aqui, desculpa, mas não teve outro lugar pra colocar ele. Então eu vou ter que ficar o vídeo inteiro segurando ele na minha mão, como se eu estivesse cantando. Mas eu acho que ele não vai atrapalhar em nada. Bom, eu procurei pra fazer esse vídeo, pro roteiro desse vídeo, não colocar muitas dicas que são genéricas, né? Porque de dica genérica já tá cheio. E que tipo de dica genérica? Olha, tipo uma dica assim, crie um clímax pro seu conto. Leia outros contos, porque essas dicas elas são mais do que óbvias. Então, sem dica genérica. O primeiro ponto aqui que a gente vai falar é a mensagem. A mensagem do conto é uma coisa muito importante. Eu não tô falando de mensagem motivacional. Você não vai pensar, não, esse conto precisa motivar o leitor a seguir os sonhos dele. Não, você não precisa colocar esse tipo de mensagem também, porque esse tipo de mensagem já tá mais do que saturada. Mas o que eu quero dizer com mensagem é mais a atmosfera que você quer que tenha no seu conto. Você quer que o leitor sinta no seu conto. É isso, basicamente é isso. Só que a primeira coisa que a gente pensa é que a atmosfera do conto ela vai estar relacionada ao gênero. Ela vai estar assim, mas nem sempre. Não é porque você vai escrever um conto de terror que a atmosfera principal do seu conto precisa ser o medo, ou precisa ser o suspense, ou alguma coisa do tipo. Não, pode ser a alegria, pode ser o amor, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, é lógico, se você vai escrever um conto de terror, o terror vai influenciar nessa atmosfera e a maneira como você vai passar nela, mas não quer dizer que vai ser só medo, ou só suspense. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes nos contos. Acho que os melhores contos têm isso. Que são aqueles contos que te surpreendem. Não é porque eles são de terror que eles vão seguir exatamente o que um conto tradicional de terror seguiria. Entendeu? Então, a atmosfera que você quer passar com o seu conto é uma coisa que você vai te ajudar a definir o desenvolvimento dele. É legal você ter isso em mente. Se você não tiver, também não tem problema. Conforme você vai escrevendo, você vai percebendo o que você quer passar. E aí você consegue atingir esse objetivo no decorrer. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E não acabou o vídeo não, então vou ter mais dicas. Mas se você quer mais dicas como essa, você pode acompanhar o perfil no Instagram que tá passando aqui do lado. Lá tem muitas outras coisas semelhantes. Mas só se você quiser também, se não quiser não precisa. Outra coisa, a segunda coisa que não pode faltar também é o tal do brainstorm. É lógico, é típico, todo vídeo que você vai ver de escrita de história, escrita criativa, vai ter esse tal de brainstorm, que é tipo tempestade do cérebro. Só que a gente deixa em inglês pra parecer mais chique. Essa etapa você pode fazer de qualquer jeito que você quiser. Você pode fazer isso em tópico, ou você pode fazer isso em texto corrido, em parágrafos, ou você pode fazer um mapa conceitual, sabe aquele lá de quadradinho? Você pode fazer o que você quiser. O importante é você colocar todas as suas ideias pra fora. E não tem problema se você começar falando do meio, e depois você, no seu texto lá de brainstorm, você lá e falar do final, e depois só por último você falar do começo, não tem problema. A ordem dos fatores não vai influenciar o produto. Uma coisa importante é não ficar demorando muito no brainstorm. Por quê? Conto é uma narrativa muito curta. Então assim, você não vai escrever um livro de 500 páginas e vai falar que ele é um conto. A menos que seja 500 páginas que unem vários contos. Mas se for 500 páginas de uma única história, eu não sei, não sou especialista em contos, essas coisas, mas eu acho que não vai ser considerado um conto. Então assim, se for pra um romance, ou seja, pra uma história muito longa, e você quiser demorar no brainstorm, você vai precisar fazer vários brainstorms, você vai precisar ficar dias e dias, às vezes, só planejando. Mas um conto é uma coisa rápida. Às vezes você não vai usar nenhuma página, nenhuma folha inteira, ou nem metade dela pra fazer o brainstorm. Às vezes 3 palavras você já vai conseguir descrever tudo que você quer colocar lá. E também, outra coisa importante é que você também não precisa definir muito agora, nessa etapa de brainstorm, nessa etapa de você organizar suas ideias, você não precisa definir muito tudo. Você não precisa saber de tudo que vai acontecer na história. Porque, não é porque você não sabe, não é porque você não planejou a história inteira que ela vai ser uma história ruim. Existem muitos escritores que não planejam e que só simplesmente escrevem e as histórias deles são surpreendentes. Então, você é livre, basicamente. É isso, você é livre. É porque eu tô só dando um monte de dica e tô falando, não, você é livre pra fazer o que você quiser. E daí as dicas acabam até ficando meio inválidas.
Agora a gente vai para um jogo que a gente vai fazer nos comentários. Presta atenção. Você vai pausar o vídeo e vai comentar 3 palavras aleatórias. Pode ser 3 lugares. Pode ser uma palavra, pode ser um lugar, pode ser uma comida, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Você vai comentar 3 palavras nos comentários. E essas palavras vão inspirar outras pessoas que estiverem lendo os comentários. Vão inspirar essas outras pessoas a escreverem as histórias delas. E vão inspirar você também. Quando você for olhar nos comentários, se alguém comentar e tiver algumas palavras, pode ser que isso te inspire. Agora a gente vai para a terceira coisa que não pode faltar, que é o que? O desenvolvimento. Então as primeiras etapas foram de definir coisas que não eram conto. Agora sim, você vai colocar a mão na massa. Como se você tivesse acabado de separar os ingredientes que você vai precisar para fazer a receita. E agora é hora de fazer a receita. Eu vou usar de exemplo um conto do Senhor Lovecraft. O que é importante é que nessa parte o desenvolvimento é uma etapa muito grande e tem muita coisa para falar. Mas nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre dar ênfase a coisas que são realmente importantes. E como que você vai fazer isso? É óbvio, né? Nossa, se a coisa não é importante, então você não escreve. Ou então se a coisa é importante, então você dá ênfase. É óbvio, é óbvio. Só que não, porque eu vou usar um exemplo e você vai entender tudo muito bem. O exemplo que eu vou pegar aqui é do box 2 do livro de contos do Lovecraft. Enfim, esse aqui são vários contos, não é um conto único esse livrinho, tá? É o seguinte, eu vou ler um trecho do conto chamado Ar Frio. Agora só uma coisa, eu preciso só contextualizar mais ou menos sobre a história. O nome do conto é Ar Frio, então o protagonista já começa falando que ele tem uns arrepios com ar frio. Não bem os arrepios, né? Que todo mundo fica com frio quando tá no ar frio. Mas é algo como medo, é algo mais voltado pra parte de medo, pra parte emocional, o que causa isso no emocional dele, não no se ele fica arrepiado ou não. A história se desenvolve em cima disso, dele explicando por que ele não gosta do ar frio, por quê. Só que uma coisa é que é um conto, então você não vai no conto, você não vai ficar se aprofundando muito em descrições. E esse é um detalhe importante, porque como eu já tinha lido outros contos dele, quando ele parou em uma determinada parte que a gente vai ler para descrever o personagem e a situação do personagem muito a fundo, ou seja, ele não escreveu isso rápido, ele usou um parágrafo para falar do personagem, isso já é uma coisa que você já pode ficar atenta, porque se ele fez isso, pode ter certeza que não foi à toa. E não foi mesmo, depois mais pra frente é tudo justificado. Mas vamos ler o exemplo aqui. O homem à minha frente era baixo, mas de proporções notáveis, e usava um traje um tanto formal, de corte e caimento perfeitos. Um semblante altivo de expressão dominadora, mas não arrogante. Tá, eu não vou ler tudo, tá bom? Mas é que ele continua com as descrições. O aspecto geral era de notável inteligência e de linhagem e educação superiores. Aqui ele descreve o cara como um cara altivo, um cara importante, um cara inteligente, um cara que você olha e você não tem dúvidas de que aquele cara lá, ele sabe falar de muita coisa. E aí depois, mais pra frente, ele descreve de outra forma. E aí vocês vão entender por que essa descrição foi importante. Com o passar das semanas, notei, com grande pesar, que meu novo amigo estava de fato perdendo o vigor físico aos poucos, mas de forma incontestável. O aspecto lívido e seu semblante intensificaram-se. A voz tornara-se mais vazia e indistinta. Os movimentos musculares coordenavam-se de maneira cada vez menos perfeita e a mente e a determinação apresentavam-se menos constantes e menos ativas. Ele vai e faz uma descrição do cara, ele te apresenta o cara de uma maneira, e daí depois ele vai contando a história. Então é muito importante que você perceba que antes ele tinha uma aparência e agora, depois de tudo isso, ele tem outra. Então é essa mudança, essa discrepância que, com essas descrições, ele te coloca a pensar. Só que o autor ele não chega e não fala, não, porque antes ele era super determinado, ele era super altivo, e agora ele é todo caído e cansado. Ele não fala isso, ele não te explica, ele simplesmente coloca e você entende, você tira essas conclusões por si próprio. É lógico que ele fala que o amigo lá tava perdendo o vigor, não sei o que lá, e isso já te mostra, já te faz lembrar do vigor que ele tinha antes. Que vigor que ele tá perdendo? Ué, o que ele tinha antes. Agora a gente vai pra quarta etapa que merece muita atenção na escrita de um conto, que é o quê? O encerramento. Sim, é o final. Você já foi lá, fez um desenvolvimento bonitinho, e agora chegou a hora de encerrar o seu conto.
Os melhores contos são aqueles que você encerra e que você fica ainda pensando nele, sabe? Não é esse conto que você lê, sabe? Você sai na rua e já esquece. Não, você fica pensando e quando você vai ler outros contos, você por um acaso lembra desse conto que você leu por último. Ou o conto que te marcou. Porque o conto é marcado por ser uma narrativa curta. Então vamos supor que você foi lá e criou um universo pro seu conto, um universo fictício. Um mapa completamente novo e ninguém nunca viu aquele universo na vida, você que criou. Isso é uma coisa muito legal, mas só que você tem que prestar muita atenção pra não ter que ficar parando a história e contando o porquê das coisas do universo. Isso é uma coisa que eu já fiz, gente. Quando eu tava escrevendo meu livro, o primeiro de todos, eu fazia isso, eu parava e contava as coisas do universo, sendo que não tinha nada a ver, sabe? Eu podia continuar a história sem contar isso, mas eu parava pra contar e isso ficava chato. Então, graças a Deus eu não faço mais isso. Então, só que no conto, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tem gente que... Porque às vezes a gente acha que a gente tá escrevendo conto e que no final a gente precisa explicar toda a história, sabe? A gente acha que o leitor não é capaz de entender. Ou então você vai lá e apresenta no começo do conto muitos personagens em muitos lugares, aí no final você quer fechar tudo isso, só que por ser um conto você não consegue fazer isso devagar, então você tem que fazer isso rápido, daí só fica um monte de informação listada ponto após ponto. E isso não fica muito legal. E é isso, você não precisa explicar. E se você não fez isso, você não explicou, e você também fez um bom desenvolvimento, arrasou no seu brainstorm e fez todas essas dicas bonitinho, e também mais outras, né? Porque essas não são as únicas 4 dicas, essas não são as únicas 4 coisas importantes pra colocar num conto. Mas esse daqui é um vídeo, não um curso. Se você fez tudo, eu garanto pra você que vai ser um conto muito legal. O conto que vai sair é o seu. Em caso de dúvida, você pode colocar aqui nos comentários ou então perguntar lá no Instagram, como eu já disse. Até a próxima!